Em ato de adultério, a Bíblia diz que tem que ser apedrejado. Os caras estão certos. Para que os caras estão certos. Eu ia dizer assim, não dá medo fazer o quê? Mas Jesus, ele fez diferente. Repare que na passagem lá, não pode ler depois aí. Jesus não disse assim, não bate perto. Pelo contrário, aquele que não tem pecado, pode mandar pedra. Ele não disse para não mandar pedra. Ele não, ou seja, ele não anulou a sentença da lei. Mas ele trabalhou em cima de um problema. Porque qual era a acusação, irmãos? Era o quê? Pecado. Então eu vou falar com você de pecado. Porque Jesus sabe que a humanidade, ela se afundou no pecado. E a razão de Jesus estar ali era para salvar a humanidade. Ou seja, ele trabalhou em cima de um argumento que aquelas pessoas trouxeram para ele. Jesus não trabalhou naquela situação ali com outra conversa, a não ser aquela ali. Perdoar pecado. Perdoar pecado. E quando, irmão, nós saímos para evangelizar, o que vem à minha cabeça, Jorge, a Bíblia diz que a humanidade, ela se perdeu. A primeira ideia que o evangelizador deve ter é o seguinte: eu estou indo para evangelizar. Qual é a razão de eu estar evangelizando? Qual a razão? É para encher a igreja? Nunca foi. Esse não era o motivo de Jesus. Não era. O motivo de Jesus foi o mesmo motivo que Deus usou com Adão lá no jardim: solucionar o problema, ajudar aquela pessoa, resgatar aquela pessoa, entender que aquela pessoa tem valor para ele. Esse foi o argumento do Senhor Jesus. Esse deve ser o argumento de um evangelizador. Entender que as pessoas lá fora precisam ouvir e saber que eles são pecadores e precisam do perdão de Deus, mas para que isso aconteça é necessário que eles precisem se arrepender do pecado, confessar com sua boca e se aproximar de Deus. Essa é a razão da igreja lotada, de encher, não porque nós queremos, desculpe aí, dízimos e ofertas, não é isso, a razão não é essa, nunca foi, e nem está no coração do meu pastor Geraldo. Eu tenho certeza que não está no coração de pastor nenhum. E aqueles que o fazem dessa forma prestarão contas a Deus. Mas o motivo maior, a razão maior é salvar a alma daquela pessoa, porque foi para isso que Jesus nasceu entre nós. E nós às vezes questionamos para nós mesmos, irmão, e pensamos: o que eu vou falar para aquela prostituta? O que eu vou falar para aquele camarada que é homicida? Qual é o assunto que eu vou usar com ele? Meus irmãos, a minha preocupação, Jorge, nessa noite, é fazer com que os irmãos entendam que não devemos nos preocupar com os argumentos, apenas usar isso aqui, Bíblia Sagrada. Não adianta eu entrar na vida de uma pessoa, eu posso até conhecer a pessoa, meu amigo, eu posso até conhecer a pessoa, a procedência dela, saber que ela viveu em adultério, saber que aquele homem vivia roubando. Eu podia até falar: rapaz, para de roubar. No céu não entra pecado de lá. No céu não entra aqueles que roubam. No céu não entra, eu poderia entrar direto no assunto da vida daquela pessoa. Esse seria um argumento. Mas não é isso que Jesus quer. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está me ensinando. O que Jesus me ensina, irmão, é que quando eu vou pregar o Evangelho, eu devo anunciar o Evangelho de misericórdia, o Evangelho de perdão, o Evangelho de resgate, porque fica muito mais fácil você entrar em detalhe com ele. Veja quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, qual foi o assunto que ele conversou com ela? Você não lembra disso? Qual foi o assunto? Foi arrependimento de pecado? Foi não. O assunto foi outro. Os irmãos lembram qual foi o assunto? Qual foi a pergunta que ela fez? Disse não. Foi? Ela falou em adoração. Mas a conversa inicial era água, beber água. Mas o tema central da vida dela era: aonde devemos adorar a Deus? E em momento algum Jesus falou assim: você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus não falou isso. Repare bem, aonde Jesus tinha que chegar, primeiro ele trabalhou em cima da necessidade dela. O que você quer saber? Aonde deve se adorar? Olha, haver tempo que
Depois, ele foi lá e colocou remédio na ferida, é pecado. Ó, tu tem homem lá na tua vida que não é teu marido, não. Entendeu? Irmãos, a primeira impressão é que fica. Se você chega como Deus apontando, olha, esses ídolos aí na nossa casa, isso aí é idolatria, irmão, ninguém fica mandando você falar disso, não, irmão. Isso não é argumento para pregador, nunca foi, nunca será. Olha, você que roubava assim, assim, assim. É argumento que não existe, irmão. O primeiro ponto é você entrar num assunto chamado de pecado. E o para entrar na vida de pecado, aquela pessoa vai dar brecha. E quando a pessoa dá brecha, irmão, você fica à vontade. Aí quando aquela pessoa fala assim, ó, pode entrar, sinta-se à vontade. Pronto, irmão. Pronto. Deu vazão para a gente falar. Ou seja, agora eu posso orar na casa dela. Eu posso cantar um louvor aqui. Mas no final de tudo isso, eu vou falar da necessidade daquela pessoa, que é única e exclusivamente salvação da alma. Salvação da alma. Não adianta eu entrar em outras áreas da vida dela, que eu não vou conseguir chegar no âmago do seu problema. Foi o que Deus fez lá em Gênesis. Foi o que Deus começou lá com Adão e Eva. Primeiro ele quis saber quem foi que ensinou as coisas erradas para ele. Depois Deus tratou da cura do pecado. Deus chegou no âmago, Deus chegou na parte principal e aplicou o remédio. Olha, nascerá um que vai pisar a tua cabeça e tu vai ferir o calcanhar. Viu? É essa a ordem que Deus deu. Ou seja, Jesus vai nascer para perdoar o pecado daquelas pessoas. Ou seja, Deus tratou do assunto principal. Jorge, na maioria das vezes, Jorge, nós entregamos as palavras erradas para as pessoas erradas. Nós olhamos com um olhar carnal e não com um olhar espiritual. Nós vemos a vida da pessoa no seu íntimo, queremos adivinhar o que está se passando na vida dela. E não é isso que Deus quer de um evangelizador. Não é isso. Aguarde o resultado. Lembre-se disso. O Espírito Santo, irmão, sempre vai estar conosco para nos amparar nessas horas. Sempre vai estar. Não perca tempo. Não deixe as oportunidades passar. Pecador, irmãos, é o que mais tem nessa face da terra. E a solução para eles está na Bíblia Sagrada. Está na Bíblia Sagrada. Deixa eu falar de outro ponto aqui, irmãos. Queria falar sobre analisando o ouvinte. Dizendo os pontos nos erros que nós mais cometemos, irmão. Tentar analisar o ouvinte. Preste atenção, meus irmãos. O ouvinte lá fora, o que ele quer ouvir, às vezes é uma palavra de incentivo. Já pararam para pensar nisso? Ele, quando às vezes encontra um crente, ele não puxa na vida. É uma coisa boa. É o que nós mais fazemos. Já reparou? Ó, Deus é contigo. Ele vai fazer você prosperar. Não, você já deu comida para o diabo. Acabou de dar razão para aquela pessoa para andar no mesmo erro que estava andando. Acabou de dizer para aquela pessoa que ela pode continuar do jeito que ela estava. Do mesmo caminho. Você alimentou o ego dela. Ou seja, a forma que você entregou não é o conteúdo que Deus mandou você apresentar. Não é isso. Não é isso. E nós queremos, evangelho. Por que aquela pessoa não veio no culto da série e alimentou o ego dela? Você não analisou segundo o olhar de Deus. E quando Deus chegou no jardim do Éden, ele procurou o quê? Só tinha dois, né? Não? Não? Deus já sabia. Deus já sabia o que eles precisavam. Deus sabia. Quando nós andamos na rua, o que nós mais encontramos são os Adões e Evas escondidos. Quando eles veem um crente, eles se escondem, viram o rosto. Porque sabe que muitos deles vão chegar batendo, metendo o cacete, ou vão chegar elogiando. Ou seja, a forma com que nós abordamos essas pessoas é a forma errada. É a forma errada. Eu fico preocupado com o que vou falar, mas se preocupe simplesmente em falar. Preocupe-se somente em falar, porque essa é a parte principal que Deus quer de vocês. Não foi o que Deus falou para Moisés? Moisés,
também foi Deus que fez. Lembrou da aula de domingo passado, irmão? Que o espírito do homem é a sede dos relacionamentos que Deus tem. Ou seja, quando você fala da palavra de Deus, genuinamente, aquilo que a pessoa precisa ouvir, quer saber que ele é um pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados. Preste atenção, aquela palavra, ela vai se comunicar com o Espírito do homem através do Espírito Santo e vai convencendo do pecado. Não se preocupe como isso acontece, porque eu já tentei analisar como essa troca de informação do Espírito do homem com a palavra. Eu tentei, mas eu não consigo. A única coisa que eu consigo é aceitar que a capacidade que Deus nos deu para entrar em contato com Ele é através do nosso Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, pregando essa palavra aqui, ó, simples e pura. E quantos conselhos, meus irmãos, vocês já ouviram da parte de Deus e vocês guardaram em seu coração, e depois vocês começaram a remoer aquilo ali, começaram a lembrar verdadeiramente. É isso mesmo que eu preciso fazer. É desse conselho que eu precisava ouvir, ainda que fosse um conselho amargo, mas naquela não fez efeito. Mas depois o Espírito de Deus vai conversando com o seu espírito humano e vai falando: olha, é isso mesmo, é isso aí. Procura se acertar. Não se preocupe, irmãos, com as palavras lindas que nós podemos falar. Simplesmente fale, simplesmente comunique, faça como muitos irmãos, né? Dê testemunho, cante louvores. Olha, irmãos, eu já ganhei uma mulher para Jesus sem eu saber, cantando hino da harpa, fazendo doce dentro do hotel. Eu cantava hino da harpa, não desafinado, mas eu cantava. Passou um tempo, irmãos, aquela mulher aceitou Jesus como Salvador, e ela encontrou comigo no trem e falou assim: Henrique, é você que sou mesmo. Quanto tempo? Henrique, eu aceitei Jesus, hoje eu estou batizado nas águas, e eu procurei você em tudo quanto é canto, para que você fosse na minha igreja, que eu ia dar testemunho, muita ação de graça, e mesmo dizer que foi Deus que usou você quando você cantava aqueles hinos, tudo desafinado. Aquelas palavras entravam no meu ouvido machucando, mas depois ela foi se acomodando, foi se acomodando, foi se acomodando, e o pecado saiu. Eu falei: glória a Deus. A palavra ela tinha feito, irmão. Eu não precisei entrar na vida de pecado porque ela fazia no pé, eu sabia, lá no hotel, com outro cozinheiro, eu sabia, mas eu não entrei. Ou seja, se eu tivesse entrado na vida de adultério dela, talvez eu nunca teria visto aquela mulher com crente. Mas eu simplesmente falei, eu cantei, e isso fez efeito. Essa é a receita, não é? É você simplesmente falar da palavra genuína sem ter intenção de saber como é a vida daquela pessoa, e para isso para Jesus não interessa. Ele falou assim: ó, vinde todos, vinde vocês com seus fardos pesados, e eu vos aliviarei. Olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão. Não é promessa vazia, não. Vocês encontrarão descanso para vossas almas. As almas estão cansadas. O que nós temos que dar às pessoas é descanso, mas o descanso é Jesus Cristo, e Jesus Cristo não tem interesse em saber o passado daquela pessoa. Jesus Cristo tem interesse em saber da decisão presente dele naquele dia, e o efeito vem, as coisas vão acontecendo. Olha, é mendigo, é assaltante, é prostituto, é ladrão, é salteador, é assassino, é homicida, é corrupto, não importa. O Evangelho faz efeito na vida das pessoas. Amém. Somente o diabo, irmãos, é que não tem mais jeito, não tem mais saída para ele. Mas o restante da humanidade tem jeito. É tão somente falar com simplicidade o Evangelho de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu não sei se o pastor vai autorizar. Na semana que vem, ele autorizando, a gente continua. Quero encerrar aqui, já está na hora. Ainda tem mais coisas para falar, eu ainda não consegui finalizar. Tem mais algumas coisas aqui muito importantes para falar. Não dá para terminar.